Prezados irmãos, prezadas irmãs, o Evangelho de hoje continua nos mostrando o texto dos discípulos de Emaús. Texto que começou ontem, que, na minha opinião, é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Um dos textos que eu gosto mais de refletir, de meditar e de pregar, é o texto dos discípulos de Emaús. Para que entendamos o texto de hoje, o padre gostaria de dividir o texto em 3 partes e depois fazer a reflexão. A primeira parte do texto nos diz que 2 discípulos, 2 homens, estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús, para um povoado próximo de Jerusalém, tristes, abatidos, porque não tinham visto ressuscitado, e não conseguiam perceber que Jesus estava entre eles. Segunda parte. Jesus começou a lhes contar sobre a Sagrada Escritura. Jesus começou a contar desde Moisés, o Antigo Testamento, os profetas, até aquilo que estava acontecendo com ele em relação a toda a Bíblia. Então o texto de São Lucas diz que o coração daqueles discípulos, como que estavam em brasas, como que ardia. Terceira parte. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Primeira parte, os discípulos caminhavam com Jesus, mas não reconheciam a presença dele. Querido irmão, querida irmã, esta é a nossa história. Normalmente na nossa vida, em tantos momentos, nós não percebemos que Jesus caminha conosco. Quantos momentos que nós nos sentimos tristes, sozinhos, muitas vezes não sabemos por onde devemos ir. Quantas vezes na nossa vida que parece que Deus nos abandonou. O Papa Bento XVI mesmo, certa vez, visitando o campo de concentração de Auschwitz, ele dizia: Senhor, onde tu estavas? Onde estava Deus? Tantos momentos na nossa vida, parece que o Senhor não está conosco. Quantas pessoas, às vezes até nós, dizendo diariamente: Senhor, onde tu estás? Por que não acontece a cura? Por que não acontece a solução desse problema? Quantos médicos ainda vão precisar morrer? Quantas pessoas ainda vão precisar falecer? Senhor, misericórdia, por que tudo isso não é resolvido? E aí algumas pessoas que não acreditam em Deus aproveitam essa situação para zombar e provocar ainda mais Deus. Ah, se fosse verdade a presença de Deus, Deus resolveria tudo isso. Querido irmão e irmã, mesmo que muitas vezes nós não percebemos, tenha certeza, Deus caminha conosco. E sabe como que é interessante? A pedagogia de Deus é tão linda, que às vezes após 1 hora, 1 semana, 1 mês, às vezes 1 ano, às vezes pode levar até 10 anos, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus estava comigo. Eu não entendia, mas aquilo foi bom. Eu não entendia, mas aquela situação me ajudou a crescer. Eu quase me revoltei. Eu quase abandonei a Deus. Eu quase blasfemei. Mas aquilo foi bom para mim. O Senhor caminha conosco. Padre, nesses momentos que eu não consigo perceber a presença de Deus, nesses momentos que eu me sinto sozinho, como que eu vou perceber a presença do Senhor? O texto nos diz que quando Jesus falava sobre a Escritura, o coração dos apóstolos, o coração desses 2 discípulos ardia. Porém, quando que eles reconheceram que era Jesus? Eles não reconheceram que era Jesus quando eles ouviam a Escritura. Eles reconheceram Jesus no partir do pão. Então nós podemos perceber aqui que existem 2 estágios, existem 2 momentos para o reconhecimento da palavra, o reconhecimento da presença de Deus. Primeiro momento, o momento da palavra. Quando eles ouviam a palavra, o coração se abrasava.
Segundo momento, o momento do partir do pão, que significa a Eucaristia. 2 momentos em profunda unidade e sequência que nos ajuda a perceber a presença de Deus. A Sagrada Escritura e o partir do pão, que é a Eucaristia. Discípulos de Emaús nos diz sobre a missa. O que é a missa? A missa é a celebração das 2 mesas. Na missa nós temos 2 mesas. Temos a mesa da palavra e temos a mesa da Eucaristia. Por que nós não temos a mesa apenas da palavra? O Evangelho dos discípulos de Emaús diz que a palavra, e apenas a palavra, apenas a Bíblia, não é suficiente para nós nos encontrarmos com Deus. Nós não somos protestantes. Nós não somos protestantes. Nós não somos a igreja da palavra. Nós não somos a igreja da Bíblia. Também somos. Nós somos a igreja do corpo, sangue, alma, divindade, do Deus vivo e ressuscitado, que se dá a cada um de nós na Eucaristia. Um católico sem Eucaristia não é nada. Um católico sem Eucaristia é como um peixe fora d'água. Um católico sem Eucaristia é como um nadador sem água. Um católico sem Eucaristia é uma pessoa sem alimento. Um católico sem Eucaristia é um católico incompleto. Quando nós meditamos sobre o amor de Deus, existe uma palavra que alguns teólogos usam, e você vai aprender hoje uma palavra grega, alguns vão ouvir uma palavra que já ouviram antes, e você vai perceber a beleza dessa palavra, que talvez é uma das que melhor simboliza o amor de Deus. A palavra kenosis. Padre, o que significa a palavra kenosis? Filipenses capítulo 2, versículo 7, na segunda carta aos Coríntios, diz sobre a kenosis de Deus. Kenosis significa aniquilamento. Kenosis significa esvaziamento. Kenosis significa deixar de ser para que o outro seja. E vocês vão entender, conforme o padre vai explicando, o que significa kenosis. O amor de Deus, ele é totalmente kenótico. O amor de Deus, ele é kenótico, ele é um amor de entrega na criação. Deus poderia viver para si mesmo. Deus não precisava criar o ser humano. Deus esvaziou-se de si mesmo e criou. Deus fez o ser humano presente. Mas apenas fazer o ser humano presente não era suficiente. Deus resolveu também se fazer presente entre nós. Deus se fez gente. Nós temos a encarnação e Deus se fez humano. Que maravilha! Que coisa linda que é a encarnação. Padre, a criação e a encarnação é tudo? Não. Nós temos a Eucaristia. Talvez aquilo que o padre diga agora parece um pouco estranho, mas é aquilo que melhor nos faz compreender o que é a Eucaristia. Quando você recebe a Eucaristia, é como se você estivesse comendo Deus. Quando você recebe... Padre, é estranho. Quando você recebe a Eucaristia, é como se você estivesse se alimentando de Deus. Deus não realizou a salvação por um decreto de um profeta. Deus realizou a salvação pela morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. E a Santa Missa é um sacrifício incruento que é renovado no altar em cada Santa Missa. Para nós entendermos o que é a missa, para nós entendermos o que é a Eucaristia, uma das melhores imagens que a igreja já utilizou da Santa Missa é da ave pelicano. Não sei se vocês já ouviram alguma vez uma foto ou a imagem da ave pelicano. A ave pelicano é um símbolo da Eucaristia. A ave pelicano é uma ave de regiões aquáticas, uma ave muito grande, que naturalmente tem muitos filhotes. Quando esta ave percebe que os seus filhotes não têm peixes para se alimentar, não tem como se alimentar, o que ela faz? Os filhotes do pelicano
bicam, mordem o peito da própria mãe para se alimentar. A maioria dos pelicanos morrem porque eles dão a vida para os seus filhotes. A Eucaristia é a mesma coisa. Naturalmente, Cristo não está sofrendo, não está sentindo dor em cada missa, mas na Eucaristia é Cristo se doando a cada um de nós. A palavra e a Eucaristia. Mas a compreensão total é através da Eucaristia. O padre encerra dizendo assim: naturalmente eu fico muito triste de saber que em Portugal, no Brasil, em muitos países as pessoas não têm essa oportunidade que vocês agora estão tendo aqui na igreja, de participar da missa. Mas eu vou contar um segredo a vocês, algo que está no meu coração, deixa eu partilhar. Sabia que isso também é bom? Sabia que isso é bom? Tinha muito católico fazendo descaso da Eucaristia. Quantas pessoas vindo receber a Eucaristia mascando chiclete? Quantas pessoas falando para o padre antes da missa: ah, não fala mais de 10 minutos não, hein? Missa não pode ter mais de 1 hora. Quantas pessoas na missa, aqui principalmente no Brasil, fazendo piquenique durante a missa, comendo salgadinho, bebendo, conversando. Quantas pessoas no telemóvel? Quantas pessoas com preguicinha, arrumando desculpas para não ir na missa? E às vezes brigando com a igreja: ah, se eu não ir na missa aos domingos é pecado mesmo? Sim, é pecado mortal. Ué, mas o que significa pecado mortal? Pecado mortal, segundo a doutrina da igreja, diz que se você não se arrepender e não se confessar, leva à morte eterna. Padre, mas por que é tão exigente assim? Existe alguma coisa mais importante na sua vida do que Deus? Existe alguma coisa mais importante do que a Santa Missa? Que Deus nos ajude, a mim como padre, e a cada um de vocês como católico, de perceber que Cristo caminha conosco, de perceber que a palavra de Deus aquece o nosso coração, mas de amarmos, de venerarmos, de jamais deixarmos a Eucaristia, que é o próprio alimento, que é a própria presença, que é o próprio Deus no meio de nós. Em silêncio rezemos, peçamos a graça de amar e, como os discípulos de Emaús, de reconhecer em cada Santa Missa a presença de Deus. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Glória, 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 glória.
meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno